Bem, vamos iniciar mais uma aula de resoluções de questões. Agora a gente tem as questões de vestibulares aí para temas, para assuntos do primeiro ano. Então, você que é terceiro ano, você pode assistir esse vídeo porque algumas questões aí podem ser cobradas no Enem. Tá? Então, seria importante você assistir esse vídeo para revisar alguns temas que vão ser mostrados aqui nessas questões. Essas questões de vestibulares são importantes tanto para o pessoal que vai fazer o Enem, quanto o pessoal que vai fazer o vestibular do SSA. Tá? A primeira questão para essa revisão, a gente tem o tema forças intermoleculares. Então, nessa questão aqui, ele pergunta sobre o etanol. O etanol passa do estado líquido para o estado gasoso e nessa passagem são rompidas as ligações de hidrogênio, ligação covalente ou dipolo induzido. São três basicamente as forças intermoleculares, que são as forças que mantêm as moléculas, né, ligadas ou unidas. Então eu vou ter o dipolo permanente, as ligações de hidrogênio e a dipolo induzido. A dipolo permanente pode ser chamada de dipolo-dipolo, a dipolo induzido de forças de London e as ligações de hidrogênio podem receber o nome de pontos de hidrogênio. Essas forças intermoleculares, elas são responsáveis basicamente pelo estado físico de cada substância, pelo ponto de ebulição e ponto de fusão. Tá? E o rapaz aqui, o camarada, o físico químico que é responsável por esse estudo é o Van der Waals. Então, a primeira interação, o dipolo induzido ou forças de London, pode acontecer tanto em moléculas polares quanto em moléculas apolares, sendo as moléculas apolares a maior, vamos dizer assim, o maior que aparece com mais frequência, né? Então, as moléculas apolares normalmente é que falam de dipolo induzido, mas as moléculas polares também podem acontecer. Nesse tipo de interação, eu vou ter, basicamente, não tem diferença de eletronegatividade. Cadê o nome que ele fala aqui? As moléculas aqui elas não apresentam diferença de eletronegatividade. Então, por exemplo, eu tenho o hidrogênio, o hidrogênio 2. Esse hidrogênio 2, na ligação que acontece aqui, ele não vai ter diferença de eletronegatividade. O elétron vai estar igualmente distribuído, né, entre esses dois átomos. A mesma coisa acontece com cloro, né, cloro 2, que não há diferença de eletronegatividade e ora um vai ficar mais positivo, ora outro vai ficar mais negativo. Então, esse dipolo induzido vai ter que ter uma outra molécula, né? Uma molécula que vai atrair elétron para poder haver momentaneamente a formação de polo. Então, se eu tenho, por exemplo, H2O, se eu aproximar H2O dessa molécula aqui, eu vou ter parcialmente um átomo mais positivo e parcialmente outro átomo mais negativo. Na dipolo permanente, não. Aqui eu vou ter a diferença de eletronegatividade. Então, por exemplo, HCl, o HCl, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, aqui eu vou ter o polo negativo e o polo positivo. Vou ter aqui a força de dipolo permanente. Quer dizer que há uma diferença aqui de eletronegatividade. Né? Então, ele responde, explica aqui, dizendo que os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica. Então, o elétron está mais para o lado do cloro do que para o lado do hidrogênio. Por isso que há essa diferença de eletronegatividade. E a ligação de hidrogênio, que é aqui que é mais comum, acontece quando o hidrogênio se liga a esses três átomos, flúor, nitrogênio e oxigênio. Então, esses três átomos que são mais eletronegativos é que formam a ligação de hidrogênio. Tá? Então, a resposta para essa questão é justamente, aqui tem um quadro resumo, que eu vou ter o dipolo induzido, que é basicamente moléculas apolares, né? Essas moléculas apolares vão ter que ter um outro elemento para poder formar polo. No dipolo permanente, não. No dipolo permanente, as moléculas são polares, então vai ter um polo positivo e negativo bem de forma assimétrica. Nas pontes de hidrogênio, o que acontece entre hidrogênio e nitrogênio, oxigênio e flúor.
que formam essas pontes que são chamadas de ligações de hidrogênio. Então, para responder essa questão, a gente teria que dizer que o etanol, né, você teria que lembrar que o etanol, a estrutura desse composto é formada por uma estrutura de caráter polar. Então, o etanol, que é representado aqui, ele tem uma parte que é polar, que é justamente essa parte da hidroxila, e outra parte que é apolar. Então, nessa molécula, eu vou ter a formação de ligações de hidrogênio. Então, o que permite a passagem do estado líquido para o estado gasoso é justamente quando as pontes de hidrogênio são rompidas. Tá? Então, o hidrogênio forma ligações de hidrogênio justamente com o elemento oxigênio, né? Da tríade lá do flúor, que é uma ligação de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então, aqui a resposta para essa questão é ligação de hidrogênio. Seguindo a mesma ideia aqui, uma outra questão é sobre a molécula de água. Né? A água, por exemplo, é chamada de solvente universal. As interações intermoleculares que acontecem na água, né? Ligações do tipo hidrogênio. Quando eu vou ter várias moléculas de água, H2O, 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 elas vão interagir entre elas a partir da ligação de hidrogênio. Né? Cada oxigênio vai se ligar com o hidrogênio da outra molécula e formando essa interação. Então, a resposta para essa questão seria ligação de hidrogênio. Tanto na outra questão quanto nessa, o que vai responder a interação entre as moléculas é a ligação do tipo ligação de hidrogênio. Deixa eu ver aqui, pronto. Dessa parte aqui a gente tem a finalização do tema ligações, né, forças intermoleculares, que aqui é a mesma questão. E aqui a gente entra numa questão, né, uma revisãozinha sobre ligação iônica. Né? Ele quer saber que as substâncias iônicas são formadas da definição de ligação iônica formada através da atração eletrostática de cargas opostas. Então, na ligação iônica, eu vou ter, por exemplo, o sódio e o cloro. Eles vão se ligar através da atração eletrostática. Ele quer saber justamente quais dessas alternativas representa uma molécula, né, um composto iônico. Então, vamos tentar relembrar a parte aí de ligações iônicas, que as ligações iônicas ocorrem com a transferência de elétrons. Um elétron vai ser doado para o outro átomo, um átomo vai doar elétron para outro átomo, e esse átomo doador vai ficar com carga positiva, e o átomo recebedor vai ficar com carga negativa. Na ligação iônica, há uma diferença aí de eletronegatividade. Um átomo, ele vai tender a receber elétron mais do que o outro. Então, por exemplo, no cloreto de sódio, o cloro ele tem mais vontade de receber elétron. Então, por isso, ele vai ter uma carga negativa, enquanto o sódio ele vai perder elétron e vai ficar com carga positiva. Para acontecer a ligação iônica, os átomos eles têm que ter tendências opostas. Então, um átomo vai perder elétron e o outro átomo vai receber esse elétron através da diferença de eletronegatividade. Então, a resposta para a nossa questão, voltando aqui, é a questão que apresenta átomos com tendências, né, com eletronegatividade diferente. Onde um vai ser um metal, que normalmente a ligação iônica acontece entre um metal e um ametal. Normalmente, essa é a representação da ligação iônica. Normalmente ela acontece entre um metal e um ametal, o metal doando elétron ao metal. Então a resposta correta aqui é a letra D, né? O fluoreto de sódio, que acontece a ligação iônica. Deixa eu ver aqui, mais uma questão para a gente relembrar, conceitos, né, lá do primeiro ano, que é o conceito de densidade, conceito de propriedades, conceito de mistura. O álcool etílico comercializado, ele apresenta uma relação de 96% de álcool e 4% de água. É chamada de mistura azeotrópica. Né? Aí a pergunta é sobre o que é uma mistura azeotrópica. A gente vai tentar relembrar
esses conceitos aí. Então, misturas azeotrópicas se comportam como se fossem substâncias puras, só que elas são misturas em relação à ebulição, ou seja, a temperatura mantém-se inalterada do início ao fim da ebulição. Então, o ponto de ebulição nas misturas azeotrópicas são constantes, ou seja, não podem mudar, não mudam. Isso é uma característica das substâncias puras. Tem exemplo aqui do álcool etílico mais água, acetona e metanol, álcool etílico e cloroformo. Então aqui o que a gente vai responder é aquela alternativa que apresenta a definição de mistura azeotrópica, somente aquela que apresenta o ponto de ebulição constante, ou seja, a letra B. Tá? Era só relembrar dessa definição para responder essa questão. Mais uma questão para a gente relembrar os conceitos do primeiro ano, a diferença de mistura, substância pura, estados físicos da matéria, é sobre a passagem dos estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. É possível notar que há uma diferença com relação à organização dessas entidades, né? Desses átomos aqui. No estado sólido estão organizados, no estado líquido está mais desorganizado do que o estado sólido, e no estado gasoso não tem organização alguma. Né? Então vamos tentar entender o que ele está perguntando aqui. Nesse processo, né, de passagem do estado físico da matéria, do líquido para o gasoso, ocasiona uma diminuição da densidade da substância. Na letra B, ocasiona uma diminuição na movimentação das partículas. A letra C, do sólido para o líquido, aumenta a organização. E a letra D, sólido para o líquido, aumenta a massa da substância. Aqui tem um detalhe que é importante notar, que é com relação à densidade. Então, a resposta aqui vai acontecer com relação à densidade, não apenas à movimentação e organização. O que acontece é que quando você aumenta, né, você transforma, né, passa do estado líquido para o estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, ocorre um aumento de movimentação. Então aqui a letra B está errada, porque ele fala que é uma diminuição na movimentação, acontece o contrário. Aqui no estado gasoso há mais movimentação do que no estado líquido e há mais movimentação do que no estado sólido. Na letra C, ele fala que do sólido para o líquido há um aumento de organização. Também está errado. De cara, você elimina a letra B e a letra C. Então, o que é que a gente vai ter que lembrar aqui? Vai ter que lembrar que a água, né? Pegando o exemplo da água, quando você aumenta a temperatura, você vai automaticamente diminuindo a densidade de cada uma dessas moléculas. Né? Então, a 0 grau, a água tem uma densidade e a 100 graus aqui ela tem outro valor de densidade, ou seja, com o aumento da temperatura há uma diminuição da densidade. Então a resposta que a gente vai assinalar aqui é a letra A, né? Quando você tem um aumento aí da temperatura, ou seja, a passagem do sólido, do líquido para o gasoso, há uma diminuição da densidade dessa substância, que é uma das, vamos dizer assim, características das substâncias, né? E para a gente finalizar, a gente tem aqui a revisãozinha, né, bem rápida aqui sobre modelos atômicos. Né? Então, nessa questão ele fala de John Dalton, que ele falou que o modelo do átomo era o átomo indivisível, e em 1897 foi apresentado um novo modelo, que é o modelo de Thomson, né? No qual esse modelo apresentava partículas negativas no átomo. Então, o modelo de Thomson é a resposta. Relembrando aqui as fases, né, a evolução histórica de cada um do modelo, eu tenho o modelo de Dalton, 1803, de Thomson, Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo quântico, atômico quântico. O modelo de Thomson foi proposto aí em 1898, no qual a esfera de carga positiva, que era o chamado pudim de passas, e os elétrons estavam fixados nessa esfera. No modelo de Thomson, o átomo é neutro, ou seja, a quantidade positiva é igual à quantidade negativa, os elétrons estão na superfície e a parte positiva seria a esfera. Mais uma questão sobre
evolução dos modelos atômicos, também sobre, acho que é a mesma questão, mas vai ter outra questão aqui sobre o modelo de Dalton. Esse modelo de Dalton, o que é que ele falava? Ele falava que o átomo era maciço e indivisível. Tá? Relembrando aqui o modelo de Dalton, proposto em 1803, esfera maciça e indestrutível, todas as substâncias formadas por átomo, é o que ele falou, os átomos de um elemento químico são idênticos, as substâncias são resultado da combinação desses átomos. Tá? Então aí a gente resumiu alguns temas cobrados aí em vestibulares e esses temas são importantes para você, né, revisar. Então até a próxima aula com mais questões aí.